Como assim 2 pais? Podem 2 homens? Vocês são gays? Começaram a perguntar todas essas coisas pra gente, né? Oi gente, tudo bem? Aqui é o Israel. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Paulo. Nós falaremos hoje sobre um tema muito legal, muito gostoso, que é a vinculação. Vinculação. Que é um processo apenas dentro de todo o processo da adoção. Mas antes de entrarmos nesse assunto, eu quero te convidar, você dá um joinha aí nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho, isso mesmo, para acompanhar toda essa série aí de vídeos que a gente vai falar. Nesse processo de vinculação, ele acontece em uma fase. Eu quero só relembrar para que ninguém fique perdido em que momento exatamente essa experiência que nós vamos compartilhar se encaixa nesse processo. Então, no início, a gente entregou a documentação para o fórum, nós recebemos visitas aí da equipe técnica, que é composta por psicólogos, assistentes sociais, também recebemos visitas com um formulário para preencher, depois tem toda uma entrevista psicotécnica também. Nós vamos no fórum, eles fazem várias entrevistas, são várias entrevistas. Muitas. Depois a gente foi encaminhado para um curso preparatório dentro do fórum. Sem ele a gente não consegue ter a habilitação para entrar no cadastro nacional. É um cursinho super rápido, assim. Você chega lá, no caso de Fortaleza, que foi o nosso caso, gente, lembrando que é a nossa experiência, é o que nós vivemos. E depois do curso preparatório do fórum, aí vem a tão sonhada notícia, liberação para o cadastro nacional. Nós recebemos uma ligação, você lembra disso? Lembro. Nossa, assim, quando você recebe essa ligação, cara, o seu coração vai a mil por hora, porque é como se alguém dissesse pra você, olha, teu filho tá nascendo, corre pro hospital. E foi mais ou menos isso, a gente começou a correr, né, se preparar, porque eles deram uma data pra gente, pra que nós comparecêssemos lá, e eu não sei como qualquer outra pessoa reagiria, mas nós não dormíamos direito, né? Não dormimos, nós choramos muito. Nossa! Aí nós ligamos para nossas mães, ligamos para amigos, para irmão, deu certo. Cunhado, deu certo, entramos no cadastro, agora a gente vai ter a primeira visita e vai ser dia tal. Entramos no carro ansiosos, assim, chegamos lá, é um abrigo da prefeitura. Desculpa te cortar, nunca um caminho foi tão longo quanto aquele. Nossa, você fica no caminho assim, querendo chorar no meio do caminho, tremendo, dá um negócio na gente. Nossa, um desespero, você fica pensando várias coisas, né? O que a criança vai pensar de mim? Será que eu vou me dar bem? Será que eu vou me afeiçoar? O que eu devo falar? Como se comportar? O que eu vou fazer? É surreal. É a melhor experiência da vida. Aí eu lembro que a gente chegou lá, como eu disse, era um abrigo da prefeitura, e aí não tinha nada, nenhum aviso, mas é um casarão muito bonito. Nós apertamos a campainha, entramos. Quando nós entramos, havia uma salinha lá, e aí tinha lá naquela sala a psicóloga do abrigo, que era assistente social. Que é assistente social, na verdade, e aí a psicóloga e a assistente social do fórum. E nós sentamos lá com elas e começamos a conversar, e elas começaram a passar pra gente tudo, como que é a rotina das crianças lá, tudo que eles fazem, né? Escola, comida, roupa, ensino, educação, tudo. Sim, eram 2 garotos, né? O Wesley, o mais novo, e o irmão dele, mais velho, o Wesley na época com 7 anos e o mais velho com 9, né? Na época 9. Com 9 anos. E enquanto nós estávamos conversando, assim, foi incrível, porque a porta, ela era daquele vidro fumê, assim, mas dava pra ver quem passava do lado de fora. E eu via sempre uma sombrinha pequenininha, passando pra lá e pra cá, muito rápido, mas saía logo. Passava, aí colocava o rostinho assim, eu não conseguia ver. De repente, assim, o Wesley, ele põe a mão na maçaneta e entra com tudo na sala. Ele é muito ansioso pra tudo, até hoje. Isso diminuiu. Mas ele era muito ansioso. Lembra, assim. Então ele não aguentava mais esperar, né? Nossa, foi. E aí ele abriu com tudo a porta pra invadir mesmo. Nossa, ele entrou assim, na hora que ele entrou, ele parou, porque ele viu aquele monte de gente, olhou pra gente, olhou pras tias, né? Aí baixou a cabecinha, aquela criança miudinha, pequenininho, né? Coisa mais linda. E ele ainda tava com umas roupinhas meio surradas, mas tava bem cuidado, cheirosinho. E aí ele começou a ficar perto da gente, né? Ele sentou assim, como quem não quer nada, ele foi se chegando. Foi muito gostoso. Nossa, na hora... Nesse momento... Fala aí, Paulo. Nesse momento,
Eu lembro que elas estavam falando coisas importantes pra gente, assim, Mas a gente já acerca tava... do dia a dia. Mas ele invadiu. Mas a gente não tava nem aí, a gente já tava longe. Quando ele invadiu, a gente não conseguia mais ouvir. Primeiro como se fosse um filme. É. Slow motion ficou meu ouvido. E coração acelerado e olhando pra ele, sabendo que aquele era o meu filho. Nossa, foi incrível. Eu não conseguia mais prestar atenção em mais nada e só ficar olhando pra ele. Eu me apaixonei à primeira vista pelo meu filho. Acho que foi a hora que ele incrível. nasceu pra gente. Foi o nascimento, né? Foi lindo, foi perfeito. Porque elas ficavam falando e eu não conseguia olhar pra elas enquanto elas falavam. Eu ficava só olhando pra ele e olhando pra ele, imaginando, meu Deus, é com essa pessoinha que eu vou lidar com a vida toda, sabe? Aí em seguida apresentaram o irmão dele também pra gente. E ele foi super simpático também, uma criança que demonstrou estar um pouco aérea ainda, com alguma dificuldade de comunicação. Mas ainda assim, nós nos propusemos a dar continuidade, né? Nós fomos também informados de algumas novidades com relação ao comportamento, porque quando nós demos início ao processo, o processo ele estava de uma forma. Quando nós conhecemos as crianças, já haviam novas notícias, novas questões, porque são crianças, elas estão em desenvolvimento e coisas novas surgem. Então falaram de coisas novas sobre os dois pra gente, e que nos surpreenderam de forma positiva e algumas de forma negativa, mas nós estávamos dispostos a dar prosseguimento, cientes de que é um processo doloroso e é um processo de muita entrega, então tem que ter muita disposição, né? Lembrando, acima de tudo também, que esse processo ele prioriza a vinculação das crianças em relação aos pretendentes, né? Então, a partir desse momento, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a partir desse momento, nós poderíamos estar apaixonadíssimos pelos nossos filhos. Pela nossa adoção, não se daria por concretizado. Então, por isso que a prioridade é deles e não nossa. E já logo nas primeiras visitas, porque nós combinamos com o abrigo sobre quando que nós poderíamos ir lá, os dias que nós deveríamos comparecer, nós íamos todos os dias, ficávamos pelo menos 1 hora por dia. E já começaram a surgir os questionamentos, né? Como assim 2 pais? Podem 2 homens? Vocês são gays? Começaram a perguntar todas essas coisas pra gente, né? E aí a gente começou a apresentar pra eles a nossa vida e dizer, sim, pode. Se são 2 pessoas que se amam, por que não pode? E eles começaram rapidamente a entender e compreender. E nós mostramos que a nossa configuração também era de uma configuração familiar. Família como todas as outras, e diferente como todas as outras. Se de uma forma geral, numa família heteronormativa, nós considerarmos de uma maneira bem grosseira que a mulher ela é sempre a mais sensível, que ela é a do carinho, que ela é do afeto, do afago, que a mãe cuida mais disso, então eu posso dizer que eu sou a mãe. Porque toda vez que ele se machucava, ele vinha conversar comigo, ele vinha me abraçar, ele vinha chorar comigo. Mas se eu também considerar que a mãe é aquela que pega e senta para fazer tarefa da escola, fica em cima dele, que faz a comida, que fica preocupado com o banho, que lava a roupa. Então, quem que é a mãe? Eu sou a mãe, porque essas funções sou eu que desenvolvo. Então, respondendo a pergunta de muita gente, quem é a mãe? Nós somos as mães. Nós somos as mães. Nós somos os pais. E aí você pode se perguntar, mas ele precisa de uma figura materna. Como qualquer outra família que também não tem uma figura materna feminina, ele desenvolve essa figura em outras pessoas, como numa tia, na melhor amiga do casal, numa prima mais velha. Enfim, sempre tem uma mulher que pode espelhar o sexo oposto. Isso também vale para aquelas famílias que têm 2 mães, que não têm um pai, mas as mães são os pais. Que eles compreenderam a nossa configuração depois de ver muitas fotos do casamento. E aí todos os dias que nós chegávamos, eles queriam ver foto de casamento, foto da casa, foto do trabalho, foto do cachorro, foto das coisas, de tudo. Porque eles compreenderam, aceitaram e deu tudo certo. Deu tudo certo. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, pessoal, é isso. Obrigado por ter nos escutado até agora. Essa é só a primeira parte de todo esse processo de vinculação. Nós temos ainda o 2º vídeo, que também vai ser lançado em breve. E vai ter uma surpresinha aí no meio, né? Tem uma surpresinha muito legal aí. Vocês vão gostar de saber. A melhor parte está por vir ainda. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de saber do final. Um beijo, cheiro. Se inscreve no canal e ativa o sininho, viu, gente? Obrigado. Deus abençoe. Beijo. Tchau, tchau.